O Ari já me apresentou. Atualmente eu estou trabalhando como CTO na Nattui. A Nattui, para quem não conhece, ela é um e-commerce de alimentação saudável, algo que vem virando meio que hype na América do Sul, no Brasil. Aí, por conta disso, eu deixei aqui um voucher lá da Nattui. Eu costumo sempre deixar um voucher da loja que eu trabalho. Fico lá chorando para eles, dar um voucher aí, velho. Esse voucher é de 10%, é fácil de lembrar. Um PHP Experience 2017 Uppercase. Esse daqui é meu Twitter, PV Gomes. Como é que funciona? PV Gomes. Não, aliás, PV_Fusion é meu Twitter. E esse daqui é o nome que eu costumo usar em Slack. Se vocês me procurarem, dá lá um @PV Gomes, vocês vão me achar. E no Twitter, já que é uma conta muito antiga, eu não quis mudar o nome, eu uso uma vez ou outra. Então, tá. E eu vou falar sobre arquitetura orientada a evento. Né? Alguém já ouviu falar de arquitetura orientada a evento? Quem já ouviu falar? Quem usa arquitetura orientada a evento? Nem eu uso. Então, a arquitetura orientada a evento, o ponto dela que eu vou tentar passar para ela é um pouco assim de experiência do que eu trabalho. E por conta disso eu separei um case, que é um case que eu estou acostumado, que é o case de e-commerce. Eu não gosto de tentar explicar alguma coisa sem um problema, porque normalmente nós tentamos resolver alguma coisa a partir de um problema. Até porque se não tivesse problema nenhum onde eu trabalhasse, eu não ia fazer nada. Porque eu não tenho problema. E aí, bom, antes da Nattui eu trabalhava na Dafit, e o meu time lá, nós éramos conhecidos por, cara, eu não quero fazer nada. Se eu puder não fazer, eu não faço. Mas basicamente assim, vamos tentar resolver o problema mesmo. Se não tem problema, eu não resolvo. O case que eu separei, como eu disse, é de e-commerce, porque é um cara que eu trabalho. Quando nós pensamos em e-commerce, no modelo inicial dele, na sua concepção, um e-commerce ele é basicamente customer, catalog, cart, checkout, às vezes CMS, às vezes dentro do próprio shop tem o cara de WMS, o frete está todo acoplado, enfim. E é interessante porque o time de business, normalmente aquele PO, ele entende que os componentes do nosso sistema, os componentes da nossa loja, eles estão separados pelas telas. Né? Então, por exemplo, Customer Area, Checkout, Cart, para ele está tudo separado. Essas telas elas acabam sendo um componente para ele. Só que, na verdade, principalmente no modelo inicial da loja, o nosso cara ele é assim. Ele é um grande monolítico que, por mais que nós usamos um framework ou não, por mais que nós tenhamos módulos ou não, ele é um cara que, naturalmente, ele tem muita injeção lá dentro, de dependência de módulos distintos. O dev lá estava desenvolvendo, sei lá, um módulo de checkout e ele percebeu que ele precisava de um monte de dado de customer e de catálogo, porque ele só consegue fechar um pedido a partir de produto, então ele começou a ir lá, criar serviços externos no módulo e chamar tudo, enfim. Aí o que acontece, essa é a minha visão. Se eu fosse desenhar um Magento, aliás, uma loja mais monolítica, eu ia desenhar assim. Né? Eu coloco o checkout um pouquinho aqui, um pouquinho ali, eu desenho um pouquinho aqui, um pouquinho lá no Nginx, né? Porque sempre tem aquela configuraçãozinha lá no Nginx que tem a ver com o negócio. Né? Então, eu vejo o monolítico assim, e eu entendo que quando uma loja, como eu comecei trabalhando sempre em startup, até faz sentido nascer assim, um e-commerce, porque, cara, eu não sei se esse meu e-commerce vai dar futuro, eu não sei se ele vai ter aderência no mercado, eu não sei, cada e-commerce tem um nicho, esse nicho pode dar certo, pode não dar certo. Então, começar desse jeito, ok, eu vou começar desse jeito, vou subir lá numa level 3, num cara bem fechadão, o banco vai estar junto, o banco vai ser o máximo que eu vou separar, enfim, acaba valendo a pena esse tipo de modelo inicial. O problema é que conforme a sua loja vai tendo aderência, ela vai crescendo, os investidores vão injetando dinheiro, nós vamos contratando desenvolvedores, a loja vai criando nome. Um exemplo que eu acabei de citar rápido da Dafit. Quem aqui já ouviu falar da loja Dafit? Acho que a Dafit ela é bem conhecida, né? Só que, sei lá, 6 anos atrás a Dafit não era nada. Né? Então, foi um processo bem rápido. Muitas pessoas que estão aqui, inclusive, já trabalharam na Dafit, trabalham na Dafit.
Os coitados trabalham na Dafit, estão aqui. Mas o ponto é que, conforme ela vai tendo aderência, ela vai crescendo, ela vai precisando escalar, e o monolítico ele já não começa a atender tão bem. Esse negócio de jogar na AWS foi uma coisa que aconteceu na Tricai. Vamos jogar na AWS, estamos na nuvem. Né? É uma coisa muito... Cara, nós não estamos na nuvem. Né? Eu crio um EC2 monstro, jogo tudo lá dentro, crio um RDS monstro, jogo tudo lá dentro e estou na AWS. Eu não estou na nuvem, né? Eu estou na AWS. Só que eu começo a ter um custo alto, tanto para escalar esse cara, quanto para tentar criar meras features. Às vezes o seu PO lá, ele fala, eu só preciso que você crie um gift no checkout. Aí você fala, filho, criar um gift no checkout, no nosso caso, eu vou ter que até ligar para o cara lá que faz o nosso frete e avisar para ele, eu vou colocar um gift no checkout. Você vai receber essa notificação no frete, tá? Não sei porquê, mas vai acontecer. Dado esse problema do monolítico e dado que um e-commerce ele pode evoluir, do monolítico, nós pensamos naquela ideia de serviços. Né? E quando nós pensamos em serviços, a arquitetura orientada a serviço é a solução, o SOA. E é bem interessante, porque às vezes você está lá num time, lá numa startup, com 2, 4 devs, aí chega lá mais um dev, e ele sente essa necessidade, ele é um cara meio ansioso, e ele quer mudar a forma que nós fazemos as coisas. Ele fala, cara, SOA. E aí os outros devs lá, dev, guerreiro do povo brasileiro. Né? Porque os caras, isso aí, SOA e não sei o que lá. E ok, basicamente o conceito do SOA é separar o problema de negócio através de sistemas. Né? Então, por que, por exemplo, o meu sistema, por que o meu WMS, que é o cara que cuida da operação da loja, que é o cara que recebe o pedido, faz separação, por que ele tem que estar travado na loja, sendo que pouco importa para ele se o time de marketing está trabalhando, se o CMS foi atualizado. Então, é interessante começar a quebrar nosso cara em serviço. E aí, aquele nosso modelo ele começa com um pouco de approach do SOA. E coisas fáceis de separar, porque dev também é malandro, né? Ele não vai separar já o checkout. Né? Não, deixa eu separar alguma coisa para eu pegar um know-how, vamos entender o problema, nós somos imaturos. É até interessante quando o dev tem ele sabe que ele é imaturo ainda para tentar separar um monstro, que é uma loja que já vende bastante, que, enfim, não pode ficar um tempo fora. Então ele pensa, cara, deixa eu tentar separar aquele componente que menos regras, tem a menor aderência às regras principais de um e-commerce. E aí eu dei um exemplo aqui do WMS e de uma newsletter. O WMS, como eu disse, é aquele cara de operação, então faz muito sentido separar ele, cria lá vai ser bem difícil criar um microserviço para um WMS, normalmente, mas pela experiência assim, de loja, nós criamos um cara bem grande, porque WMS possui regras complexas, de status de pedido, de order processing como um todo, de fulfillment, enfim, de frete, inclusive. Mas, idealmente, eu consigo separar ele da minha loja, e garantir que a comunicação dele com a minha loja seja meramente aquela interface de um WMS com uma loja. Então, basicamente, cara, um customer fechou um pedido, esse pedido, ele pagou, sei lá, no boleto, eu já aviso para o meu WMS e falo para ele, cara, faz a reserva desse produto aí, não deixa ninguém tirar esse produto do armazém aí, porque alguém comprou, não sei se vai pagar. Né? E aí a primeira comunicação do WMS, o cara pagou, a loja terminou lá o processo de pré-payment e tal, ele manda de novo, o pedido ok, já está pago, pode começar a separação. E aí terminou a responsabilidade da loja, agora é com o WMS tocar lá o barquinho. E a responsabilidade do WMS é basicamente dar aquelas atualizações para a loja do que está acontecendo. Né? No WMS existem vários estados do processo de um pedido que a loja não precisa saber. Então, a loja ela precisa saber normalmente, ela precisa avisar para o cliente, seu pedido está sendo separado, seu pedido foi enviado, e seu pedido chegou, na verdade, também ela não está nem aí, porque chegou, ok.
né? Mas, basicamente, esses três status é bem importante para um e-commerce. Já no WMS, o WMS ele tem regras de domínio dele. Então, cara, quando um pedido desce, às vezes o WMS ele tem uma regra de só começar o pessoal a sair para fazer o picking, que é a parte da separação, a partir de uma geração de nota. Aí gerou a nota, agora começa o picking, o cara vai, ele tem que... Onde o produto está armazenado na rua 6, quadra 4, sei lá, enfim, é uma regra muito dele e a loja realmente não tem nada com isso. Então, é uma separação relativamente fácil até. Fácil não na forma de fazer o WMS, mas fácil na comunicação, porque está bem claro. E aí um outro cara que eu chamei de newsletter, mas ele é um pouco mais que isso, um cara, sei lá, de envio de e-mail, que também eu posso separar ele. Às vezes esse cara pode ser um microserviço, algo bem básico, mas ele já pode começar a ficar separado da loja. Tem um caso que aconteceu na Tricai, eu coloquei newsletter até porque eu lembrei do que eu fiz na loja, que era a Tricai na época, que eu mexi em um processo de envio de e-mail do customer após o pedido do customer. Então, o cara fechava o pedido e ele recebia aquele e-mail lá, pô, pedido fechado, né? E, cara, eu mexi no e-mail. Eu só mexi no e-mail. Tanto é que eu mexi no e-mail, eu testei aquilo ali. Aí eu falei, cara, eu mexi no e-mail, tá tudo ok. Só que eu fiz alguma cagada lá, cagadas da época, eu não lembro direito, e a loja parou de vender. Só que, cara, eu mexi no e-mail. Por que a loja parou de vender? Cara, a loja parou de vender. E aí é difícil você explicar isso pro PO lá, você chega pro cara e fala, meu, não fui eu. Eu mexi no e-mail, cara. Com certeza foi essa versão do PHP que está diferente aí. Sei lá, enfim, isso aqui foi depois do deploy, a loja parou de vender, a culpa foi minha, fizemos rollback na época e nós fomos avaliar o que tinha acontecido. O que tinha acontecido é que quando o cara, como era um monolítico maluco, ele fechava o pedido, quando descia o pedido ele seguia lá, trigava um evento de uma state machine, que era síncrono, e aí nessa hora do evento da state machine, quando ele terminava de fazer o básico do pré-payment, ele mandava e-mail para o cara e ficava esperando. Aí se cagasse, ele dava rollback em tudo. Aí ficava dando vermelhinho na cara do cliente lá, e a loja não vendia por culpa de um e-mail que eu mexi, né? Então, foi até por isso que eu separei o caso do e-mail, que é um cara bem interessante de sai daqui, vai para um serviço, cara. E principalmente tenta não ser síncrono, né? Isso é interessante, porque depois que nós fazemos esse tipo de coisa, o dev ele fica muito feliz, né? Imagina, cara, porque assim, esse é o momento que você tem para começar a usar as tecnologias dos eventos, né? Você vai lá no evento, caramba, o cara falou de redismo. Caramba, redismo é monstro, hein? Olha lá, aquele ali falou de Symfony. Monstro também, cara. Nossa, o Symfony é... Aí você mete redisco com Symfony, com não sei o que lá, bota, sei lá, Cloudflare na frente, não sei o que lá, e você cria o seu cara. Aí você fica feliz, porque você teve a oportunidade de você ser o pai da criança, né? Apesar de depois ela virar legado para algum outro idiota, né? Mas, enfim, você fica muito feliz. É algo que te satisfaz, deixa o dev contente, desenvolver coisas novas. E, por conta disso, nós continuamos. Cara, vamos embora, vamos acabar com esse monolítico, esse monstro aqui. Vai acabar. Aí nós separamos, por exemplo, o CMS... E aí nós percebemos que o CMS não necessariamente ele se comunica só com o shop. O CMS ele também pode se comunicar com o newsletter. E também nós separamos um cara de URL Manager, que é um cara de SEO, que é um cara muito importante para todo e-commerce. Esse é basicamente um ponto, o calcanhar de Aquiles de e-commerce. É uma coisa que ninguém gosta de mexer, porque vai dar merda. Assim, mexer em URL em e-commerce, não mexe não, cara, pelo amor de Deus. Você faz redirect no máximo, né? Mas aí nós separamos também esse cara, pelo menos o responsável por gerenciar as regras de URL e tal. E aí nós percebemos que o CMS também liga com ele. Aí, ou seja, é uma API que se comunica com o shop, é uma API que se comunica com o URL Manager, é uma API que se comunica com o newsletter. Pode não necessariamente ser uma API usando HTTP, pode ser alguma coisa, sei lá, com Rabbit, sei lá, mas enfim. Você começa a ter... pontos de comunicação a mais. Só que, cara, vamos embora, porque eu desenvolver... Esse cara aqui, por exemplo, eu fiz em Go. Esse cara aqui eu fiz com Symfony, PHP 7 já, pô. Esse cara é mais merda, eu fiz em Silex, né? Então até a sua stack aumenta, seus skills aumentam. Esse cara aqui é um cara também bem interessante que foi também uma experiência lá
da fase da Tricai e Canui, quando nossas empresas estavam juntas, que nós decidimos separar o frete por conta do custo, que nós gastávamos muito com frete, nós basicamente tínhamos prejuízo com isso. E os caras, o cara que fez isso, acho que ele está até aqui no evento, ele que iniciou, ele separou bonitinho no frete, ele começou a ver que o frete ele tinha mais de uma regra de domínio, ele tinha umas 4 regras de domínio. Aí ele falou, vou quebrar um cara que é rota, eu vou quebrar um cara que é custo, e aí ele criou 4 APIs aqui dentro que se comunicavam via HTTP. Só que nós usávamos frete também para calcular frete de parceiro. Por exemplo, nós vendíamos na época no Extra. E o Extra ele exigia que a resposta tinha que ser no máximo do frete até em 100 milissegundos. E essas 4 APIs HTTP que ele fez não davam certo, né? Então, o resumo do que ele fez isso aqui foi apaga tudo, transforma num cara só e virou um cara de frete. E nós continuamos criando. É interessante, tá valendo a pena. Apesar de tudo, eu subo o deploy separado, eu preciso de uma máquina pequena para esse aqui uma maior. Eu começo a enxugar um pouco esse cara começou a virar um ninguém me toque, o máximo nós vamos fazer uma API nele e acabou. E os serviços eles vão evoluindo. Aí nós pensamos, agora vamos pegar um hard, agora vamos para o cara que dói um pouquinho, que é o cara de checkout. Esse é um ponto que até me deixa um pouco bravo com caras de domínio, de negócio, que eles falam, se você já separou isso aqui, cara, o checkout é só uma tela, né? Aí você pensa, cara, o checkout não é só uma tela, né? Se você olhar o checkout, ele é uma página mesmo, de um lado. Olhando de uma ótica, ele é uma página. Mas como é que faz com a parte de order, né? Não é o checkout? Se não é o checkout, eu preciso criar uma API de order. Então, o checkout não é só uma tela. Porque não adianta só eu criar uma tela de checkout e não ter uma API. Eu não vou usar o do monolítico, vou tentar quebrar. E aí, por conta disso, esse é o típico momento, que eu até coloquei aqui sometimes, some teams, até brinco lá, some teams não é assim, né? E, às vezes, não é só criar um serviço. Às vezes, o monolítico ele embaça a nossa visão do que é, de fato, um serviço que não é um serviço. O monolítico, nós não conseguimos fragmentar muito bem o que tem lá, porque ele está todo engessadão. E aí, nesse ponto, um exemplo rápido, nós entendemos que aqui no checkout eu preciso tanto ter um cara de order management, que também poderia ser quebrado em vários caras, mas idealmente é um order management que cuida de purchase, de processo de order, até de sales return, de retorno para o cara, de devolver o dinheiro dele, enfim, devolver o pedido. E a parte lá que é a tela, né, que, sei lá, um single page app que vai rodar lá na minha loja. E aí nós entendemos que isso aqui sim resolve, isso vai demorar um pouquinho para fazer, mas o homem foi para a Lua, né? Então nós desenvolvemos. O homem foi para a Lua. Sem contar que o meu slide aceita tudo. Então eu faço rápido aqui no slide. Eu separei, pronto, está feito. Já fiz o deploy. E aí então a loja, quando ela vai lá, vamos supor, ela está no processo de funil, que é o cara adicionou um produto no carrinho, fez o que tinha que fazer no carrinho, foi para o checkout, ele caiu numa SPA, numa single page app. E aí, da Single Page App, ele se comunica também com um serviço de frete, que ele está bem isolado desse cara, ele está se comunicando com o serviço de frete, e com o Order Management, com a API de Order Management. Ele põe os dados do cartão, enfim, ele vai se comunicando bastante com esses 2 caras em específico. Pode ter um a mais, um a menos, mas basicamente é isso. Só que, cara, nós somos zoeiro. A gente continua criando, cara. Não importa, tem uma risquinha aqui, outra ali, não tem problema não, cara. Vamos criar mais serviço. Aí eu dei um exemplo que também eu passei, só que foi na Dafit, que foi o caso do catálogo, né? Você separa o catálogo da loja e você vê que o catálogo é um outro monstrinho, né? O catálogo não é a página, o catálogo é um monstrinho, porque o catálogo, por trás do catálogo tem o produto e categoria. Cara, 40% da loja é catálogo. Tanto é que esse cara microserviço esquece, né? Ele é um demônio também. E desenvolvendo esse cara, nós começamos a entender que uma das features mais importantes de e-commerce, que pelo menos o marketing mais se importa, é com esse cara aqui, com search. Porque search para eles é muito importante. Quando o cliente busca alguma coisa, mesmo que ele escreva errado, eu preciso tentar trazer para ele o que ele quer. Eu preciso me virar. Então, praticamente todo e-commerce, quando ele está crescendo, ele tem essa demanda de ficar fazendo um handle de mecanismo de search. Então, cara, faz um teste AB, usa um pouquinho o Solar, usa um pouquinho
o Elasticsearch, ou sei lá, usa um pouquinho Elasticsearch, usa um pouquinho um mecanismo de busca de um terceiro. Né? Então, isso é algo meio comum. Então, isso está muito pouco agregado aos valores de catálogo. O catálogo ele é, cara, categorização, validação, pode ser preço e tal, enfim, nesse caso. Mas indexação do produto não é uma responsabilidade dele nesse modelo aqui. Então, ele foi separado para um Search API e o catálogo que aqui era 1 virou 2. E aí, nós finalmente conseguimos separar e matar o nosso monstrinho. Acabou o monolítico, até colocar tchau, tchau, monolítico. Né? Eu separei, agora tem o Search API, que o catálogo recebe categoria que veio do CMS, que mandou para lá, que o CMS leu o produto do catálogo, que mandou para o Search API, que indexou no Search API. Quando o cara adicionou, ele estava aqui, ele passou para cá, ele adicionou no cart, ele pegou o estoque. Né? Então, ele começa o risco daqui, o risco dali, o risco dali. Tanto é que, quando eu terminei esse slide, eu olhei e falei assim, caramba, o que dá para colocar aí? Aí eu coloquei uma aranha, que foi o que mais combinou com o espaço. Eu falei, cara, uma aranha aí, cara... Uma aranha cabe. O problema disso, problema claro que nós vimos, é claro que depende também da forma como você está fragmentando e evoluindo o seu negócio. É que eu tenho muito ponto de integração, e o que eu vejo como pior, que para mim não é o ponto de integração, mas é uma opinião minha, é o conhecimento que serviços têm de fluxo de loja. Por exemplo, por que cargas d'água, order management, tem que saber que quando o cara fechou um pedido, ele tem que notificar lá o cara que envia e-mail lá, que ele tem que enviar para o cliente. O que tem a ver? O evento que esse cara recebeu, a ação que ele recebeu, a intenção é, cara, fecha o pedido do cliente. A responsabilidade dele é fechar o pedido, fazer lá os testes de fraud check, testar antifraude, gerar boleto. Cara, a responsabilidade dele é essa. Ele não tem que ficar avisando o servicinho vagabundo que ele vai... recebe e-mail aí. Então, assim, não é tanto só o conhecimento das APIs. Eu vejo que o maior problema é que ele começa a fazer mais do que ele deveria fazer. E volta para aquelas nossas discussões de classe sei lá, e métodos que fazem mais coisas. O sistema também está fazendo mais coisa. Né? O sistema está meio zoeiro. Né? E aí, eu falei todo esse problema, eu tentei citar toda essa evolução para apresentar o Event Driven Architecture. O Event Driven Architecture, também conhecido como arquitetura orientada à mensagem, tem como um padrão dele produzir, detectar e consumir eventos. O Manny Chand, ele resumiu bem fácil, mas assim, um evento pode ser definido como uma mudança significante de estado. E essa palavra aqui, independente de onde você for procurar, que alguém sempre cita, qualquer documento que você procurar de arquitetura orientada a evento, obviamente essa palavra vai ser uma das mais citadas, que é evento. Evento é o foco, evento tem que estar na sua cabeça. Eu vou dar um exemplo de evento e o porquê que aquele conhecimento que eu disse de order management é importante. Por que é importante o order management não conhecer? Por que ele não deveria, na verdade, notificar o newsletter? Por exemplo, eu sou um cara que anda de moto aqui em São Paulo. Vocês sabem que andar de moto em São Paulo é perigoso, né? Então a gente anda lá naquele corredor, nós somos um pouquinho loucos. Então, um exemplo, eu estou andando de moto aqui em São Paulo. Lá. Não, minha moto é menorzinha. Aí eu estou andando de moto, e aí tem um tiozinho que está andando aqui na frente, com a testa colada no vidro aqui, ó. Pá, e ele joga para a esquerda, ele não está nem aí se eu estou passando no corredor, se eu estou passando no céu, ele não está nem aí. E o que aconteceu nesse momento foi que o carro dele executou um evento, que é mudar de faixa. E agora a parte importante, ele só executou o evento, ele não abaixou o vidro. Se eu fosse usar aquele exemplo do order management, ele ia abaixar o vidro e ia falar assim para mim, eu estou te fechando, é melhor você frear para não morrer, né? Porque eu estou te fechando. Mas basicamente o que acontece, ele disparou o evento e, cara, a responsabilidade dele é virar de faixa e chegar na casa dele. Naquele caso, eu sou um cara interessado no evento dele. Ele executou um evento e eu tenho interesse no evento que o corno executou. Porque a senhorinha que está andando na rua, ela está lá, o cara fechou ele. O problema é dele. Né? Ela não é uma interessada no evento, eu sou. Eu sou muito interessado no evento, porque eu posso morrer. Né? Eu posso acabar enfiando meu braço nas costas. Né? Enfim,
Então eu tenho que tomar uma ação a partir do evento dele, porque eu sou interessado. E aí a ação é padrão, né? Desvia do tiozinho, mete a bica no retrovisor dele. Ah, seu filho do mar. Não, eu não faço isso, não. Minha moto tem até rodinha, porque eu não sei andar direito. Então o ponto do evento está muito nisso, ele está muito no interessado em executar o evento. E não só no despachar o evento. O despachar o evento é, cara, executei. Né? Quem está interessado? Quem vai tomar uma ação a partir daquilo? Isso é importante. Por exemplo, o exemplo da velhinha que está andando na rua. Ela não está interessada no cara ter me fechado. Mas se eu encher o carro dele de alegria e me esborrachar todo, aí ela vai estar interessada. Aí ela é uma interessada. Aí ela, opa, um acidente, foto, fia, não anda de moto não, o que aconteceu com o menino? Então, é basicamente isso. O interessado é o ponto-chave da arquitetura orientada a evento. A arquitetura orientada a evento ela é conhecida como EDA. Tá? Eu vou tentar usar mais esse nome. E eu vejo que o objetivo principal do EDA não está em criar serviços agnósticos. Porque criar serviços agnósticos é uma responsabilidade, é um goal, é um objetivo do SOA. O SOA tem o objetivo de, cara, eu vou criar um serviço de frete e ele é agnóstico, ele tem que ser agnóstico a tudo que acontece, ele tem que ser o cara que cuida de frete. Né? Então, esse é o foco do SOA. E é até interessante colocar esse objetivo principal do EDA, porque o EDA ele não substitui o SOA de jeito nenhum. O EDA ele é tipo aquele negócio que faz o SOA ficar lindo. Né? Ó, o EDA, o SOA, cara, você já está em serviço, está legal, só falta algo para você parar de se comunicar com todo mundo. Então, o objetivo principal do EDA é mais sobre reagir através de eventos. É mais esse exemplo que eu dei, meio tosco da moto, mas é basicamente isso. Quem é interessado, quem reage através de eventos. Agora eu vou dar um exemplo de loja, não de moto. Um exemplo de criação de produto. Esse é um caso que eu passei na Dafit, mas eu vou dar um exemplo um pouco mais básico do que aconteceu lá. Eu tenho um serviço lá, pode ser um serviço, usuários, enfim, não sei, que é um back-office, que é um serviço de back-office, que são os caras... eu vou tratar aqui como, por exemplo, a minha operação. O pessoal lá que está lá no WMS, mas é um cara que eles já quebraram, parte de operação, que é um cara que cadastra produto. Então, basicamente, quem usa esse serviço aqui, quem tem as telas dele, quem sobe planilha nele, enfim, é os caras de cadastro, o pessoal de comercial e o pessoal lá do armazém. Quando chega lá um caminhão com 10 mil produtos, esses caras eles sobem os produtos aqui, e o problema é nosso de como vai aparecer no search, na loja, o problema é nosso. Ele só sobe. Uma loja, que é o caso da Dafit, cara, ela recebe produto toda hora comprando produto. É muito produto enfim, o cara ele basicamente recebe, sobe, e ele não fica olhando, deixa eu ver se esse produto já passou pela loja, se o pessoal já tirou foto. Enfim, tem um monte de processo que acaba rolando aqui. Esse cara, quando ele quando eles sobem o produto, ele avisa para o catálogo, que é aquele nosso serviço que nós criamos lá, cara, o produto foi criado, ou atualizado, ou deletado. Ele só avisa o serviço de catálogo. Aí, ó, toma aí, se vira agora catálogo. E aí o catálogo ele começa os processos internos dele lá. Ele tem lá, sei lá, pode ser uma state machine, pode não ser, mas enfim, ele tem os processos dele de... o produto agora foi recebido no seu modelo bem cru, que é um modelo ainda lá de cadastro de back-office, é bem simples, assim, é um nome ok, ele não tem descrição. E aí o catálogo começa uma fase de enriquecimento, aqui o pessoal que cuida mais de marketing passa para o pessoal de fotos, de design, depois o pessoal mais marketing mesmo adiciona uma descrição boa, pode até passar para um time de SEO, e eles vão tentar melhorar a encontrabilidade desse produto. Enfim, o catálogo ele tem todo o processo dele. E aí, como eu dei aquele exemplo de search, o catálogo ele terminou e o produto ele está apto para ir para a loja, aí o catálogo sobe esse produto no mecanismo de busca dele, e o mecanismo de busca, por sua vez, ele faz o handle dos seus engines lá, então vamos supor que ele usa Elasticsearch e um engine de terceiro. Então ele quebra esse cara, separa bonitinho e imputa nos dois, porque a loja vai estar lá fazendo um teste AB, alguns vão usar um, outros vão usar outro, enfim. Então, esse é um fluxo comum, é um fluxo que nós tínhamos desenhado lá na Dafit para as coisas acontecerem.
Claro que isso aqui tinha bastante coisa aqui dentro, isso daqui também. E esse carinha também. Só que aí, as coisas são um pouquinho mais complicadas do que elas parecem. E um e-commerce também, ele tem muito que ter um carinha chamado feeds dele, que não necessariamente é isso e não necessariamente é isso aqui exportado. Feed é basicamente aquele cara que você vê, às vezes você vai numa loja, aí você viu um produto, depois você foi em outro lugar, em outro site, aí tem aquele banner, filha da mãe te seguindo porque você viu aquele produto. O nome disso é retargeting, e esse retargeting ele é pego por algum parceiro nosso que lê um carinha nosso chamado feed. Né? E esse cara, nessa loja que eu estou montando aqui, ele foi separado para um serviço porque feed ele tem muitas regras específicas de negócio para ele. Por exemplo, um feed aqui, o Google Shopping é um feed bem grande na Natura hoje, e o Google Shopping ele não deixa a Natura, que é uma loja de produtos naturais, colocar produtos para o Google que sejam produtos que tenham fins médicos. Então, eu não posso subir nada que tenha fim médico. Então, esse cara ele tem todo um business dele que nem esse vai meter a mão nesse. Então, quando ele receber um produto, ele só avisa ele. Quando terminou, quando ele ficou available para a loja, ele sobe aqui e sobe aqui. Quando ficou indisponível, ele deleta aqui e deleta aqui. E aí tem um demoninho, que algumas pessoas que já trabalharam comigo já trabalharam com esse cara, que é um cara chamado marketplace. Um produto, quando ele é criado, muitas lojas vendem os seus produtos em outras lojas. Então, nesse caso aqui, a loja recebeu o produto, ele está available, agora ela manda para o marketplace, que é um outro sistema que despacha para várias lojas. N lojas, manda para o Extra, manda para a B2W, manda para uma série de lojas. E esse cara, normalmente, ele também ele tem dois lados. Tá? Muitas vezes, ele pode tanto enviar para lá, quanto ele pode receber de uma loja, colocar aqui dentro, vender e colocar no feed. Mas, obviamente, ele não coloca lá porque lá é operação e estoque é administrado por aqui, não por lá. O problema disso é que volta aquele exemplo que eu dei, louco, só que mais com escopo um pouquinho fechado. O catálogo ele precisa conhecer muitos serviços, ele precisa conhecer todo o flow, ele não é agnóstico, tem um monte de ponto de integração. Isso está começando a ser um problema para o catálogo, tadinho do catálogo, tem que fazer um monte de coisa. Vamos tentar, então, um outro approach, baseado no SOA ainda, essa comunicação de serviços bem simples. Ao invés do catálogo avisar eles vão pedir para o catálogo. Feito. Catálogo é um data source lá, bonitão, os caras pedem para ele, resolvido. Aí tem sempre aquele dev, aquele carinha que é a pedra do pessoal. Ele fala, peraí, gente, como que os nossos serviços vão chamar o catálogo? Quando? Quando eles vão chamar? Eles vão, sei lá, eles vão adivinhar que um produto foi atualizado? Quando que o search, por exemplo, sabe que ele tem que tirar um produto da busca? É muito ruim você procurar um produto, ele aparecer na busca, ele não está disponível. É muito ruim isso. Então, quando que ele vai fazer isso? Aí vem também sempre o dev maroto. Põe um cron job. 2 em 2 minutinhos, se der problema, muda para 1 em 1 minutinho. Né? Sempre tem aquele... Não, tá dando problema em 1 minutinho. Cara, põe logo um daemon lá que fica toda hora batendo no catálogo. Né? É algo que acontece. E aí, de novo, vem o exemplo do event, do EDA Approach, que é, na verdade, aquele esquema de reagir a eventos. Né? Então, é o mesmo exemplo, simplesmente o mesmo exemplo, só que o catálogo, aqui ele é responsável só por... Ele recebeu o produto, ele fez todo o processo que ele tinha que fazer lá de criação de produto, e ele avisou um cara central o que acabou de acontecer. Ele só avisou, produto criado, produto atualizado, produto deletado. E aí ele falou, acabou meu serviço aqui. Eu fiz e avisei um Central Message Bus. Esse Central Message Bus, aliás, isso aqui são os eventos. Né? Isso aí está claro, porque eu vou dar exemplo da moto. Esse Central Message Bus, ele recebeu esse evento com o que foi que aconteceu, normalmente um dado, e aí ele joga lá para um Central Message Handler. E esse cara em específico, eu dei um exemplo um pouco mais meta mesmo, que tem muita gente que quebra por blocos. Ele tem lá os consumers dos interessados, enfim, ele recebeu o dado, e ele tem lá uma forma que você tem ou não de cadastro dos interessados. E ele fala, cara, quem é o interessado nesse evento? Tipo basicamente, ele pega o dado, quem é o interessado nesse evento? Interessado é
Search, feed, marketplace. Então tá, pega o dado que foi recebido e avisa os interessados e eles se virem a partir daí. E aí tem o exemplo de uma volta, né? Um produto foi criado aqui no marketplace. Alguma loja lá que quer vender nessa nossa loja criou um produto aqui. Esse cara despachou um evento para o Central Message Bus de Marketplace Product Created. O processo foi o mesmo, só que o Central Message Bus ele sabe que nesse evento em específico, os interessados são catálogo, search e feed. O Marketplace não quer saber nada. Então, basicamente, o conceito por trás disso tudo volta naquela ideia dos interessados, né? O que importa é quem está interessado. Quem não está interessado, não importa. E quem tem que saber quem está interessado? Não é esse cara aqui. E não é esse. A ideia é coloca lá num cara central e deixa com que ele despache, ele que faça o processo de notificar quem está interessado ou não, claro, enviando os dados quando necessário. Os benefícios de usar o EDA é que se um serviço dá problema, se alguma coisa der ruim, não tem problema, os outros caras continuam. Sei lá, ele recebeu uma mensagem aqui, ele tem lá os consumers dele, ele avisou o feed, o search, e o catálogo está fora, está dando lá um 500 para ele. Cara, bota em retry aqui, só que não penaliza esses dois tadinhos, não. Eles não têm nada a ver com isso, são coitados. Quando esse cara voltar, você reprocessa. Outro ponto que é importante, que aí eu coloquei, você reprocessa depois. Outro ponto que é importante, os serviços eles não precisam conhecer serviços que não têm a ver com o business deles. Eles conhecem só serviços que têm de fato a ver com o business deles, a responsabilidade deles. Adicionar mais serviços é muito fácil. Essa, na verdade, é a parte que dá prazer. Então, se o time de business eles adoram mudar as coisas, não, acabou o feed. Acabou essa merda aqui, eu não uso mais feed não, maluco. Aí você fala, apaga. Então, aí, para de usar. Descadastra aqui dos interessados, não é mais o interessado. Sei lá. Não é mais interessado e mata a instância desse cara, sei lá. Ou não mata, porque você sabe que o cara de business, às vezes, ele é meio louco. Né? Ele fala isso porque ele foi no happy hour da empresa, está muito louco, fala para você no happy hour, vai apagar o feed, você já chega no outro dia lá, beleza, mano. É caro, né? A instância é cara, você vai e apaga. E é muito fácil escalar. Né? Então, como você tem serviço, aqui isso é um bem, esse é um ponto importante do SOA. Né? Mas como você está agregando ao SOA, escalar aqueles serviços é algo que, ok, cara. Sei lá, o catálogo caiu e agora a mensagem dele lá que eu tinha mostrado, ela não tem mais só 20 mil mensagens, ela tem agora 20 milhões de mensagens. Cara, escala o catálogo, sei lá. Às vezes o catálogo já tem um auto-scaling. Então, na hora que ele subir, ele vai começar a receber porrada do consumer dele lá, do handler, ele vai crescer e ele vai falar, beleza, sou um monstrão. Bom, como o tempo é curto, eu precisei passar um pouco correndo nessa fase de evento, mas se vocês quiserem, é bom dar uma pesquisada nesses caras aqui. Eu não coloquei link, porque na verdade procura no Google, é mais fácil. Então, esse cara é bem interessante, programando sem a stack de chamadas, é bem interessante. E do Martin Fowler, é interessante, mas o Martin Fowler é um pouco bêbado na hora de explicar. Sei lá, eu já li 4 vezes, eu não entendi muito bem o que ele tenta dizer. Mas o cara é bom, né? Então eu coloquei a referência dele. Eu não usei nada que ele falou porque foi tudo bêbado mesmo. Eu não entendi. Eu não sei se é porque eu sou burro ou se ele é muito bom, sei lá. Né? Esse cara aqui é um cara bem interessante, que vocês procurem desse tunaizinho aqui, que é The Basics. Então ele tenta dar um overview de tudo. E ele sai um pouco só daquele meta que eu falei e tenta começar a falar, tá, beleza, legal, como é que você vai aplicar esse cara aí? Bom, como tem esse negócio, o pessoal está pedindo para avaliar as palestras, eu coloquei isso aqui contra a minha vontade, tá? Porque eu prefiro que vocês nem avaliem minha palestra. Mas se vocês quiserem avaliar lá, pode avaliar. Se vocês quiserem me procurar no Twitter, esse aqui. O Slack, como eu falei, qualquer Slack que, se eu tiver no Slack, é @pvgomes. Esse aqui é meu GitHub, que vira e mexe eu posto alguma coisa ou não. E o meu e-mail, se quiser falar comigo também. Valeu, gente.